Nem todo o dinheiro do mundo pôde salvar este homem da sua maior obsessão. E o custo desse milagre foi a desintegração total do seu corpo. Fala galera do canal, sejam muito bem-vindos ao nosso primeiro react aqui no canal. E se você já adora react e análises profundas, né, já se inscreve no canal e ativa o sininho. Aqui o conteúdo é livre, mas cheio de qualidade. O vídeo de hoje é do canal Casos Reais e o título, deixa eu ver aqui, é O Elixir Mortal. Conheça o fim sinistro de Ben Byers. Quem comanda esse canal é o famoso youtuber Peter, né? E a gente vai reagir a essa história que mudou a medicina para sempre. Então, solta o play! Vamos lá, vamos reagir aqui ao vídeo Elixir da Morte, galera. Vambora assistir aqui junto, vamos reagir. Ben Byers tinha a vida perfeita, mas um incidente à toa mudou tudo. Uma lesão, um médico e uma promessa de cura milagrosa. Ele confiou, ele bebeu, e aos poucos alguma coisa dentro dele começou a desmoronar. Era para ser a cura, mas virou um pesadelo silencioso que ele só descobriu quando já era tarde demais. A história desse atleta mudou a medicina para sempre e ninguém ousou te contar por quê. Até hoje. Se prepara que eu vou te contar os detalhes dessa história horripilante da vida real, que é mais assustadora do que qualquer filme de terror. Beleza, vambora, bora lá. Olá, tudo bem? Peter aqui. Pouca gente conhece a fundo a história do atleta Ben Byers. E até essa... Eu não conhecia, galera. Vocês conheciam? Eu não sabia dessa história não, do Byers. Esse atleta aqui, eu não conhecia não. Eu fui conhecer a história dele aqui no canal do Peter, velho. Outro ponto, era uma vida perfeita, mas o destino gosta de brincar com aqueles que parecem invencíveis. Tudo começou com uma promessa que parecia boa demais pra ser verdade, né? Um simples elixir teria cura pra todos os homens. O que poderia dar errado? Um líquido, uma garrafinha, uma fórmula patenteada. Ninguém ia imaginar que seria mortal. Mas por quê? Como que um simples remédio destruiu não só o corpo de um atleta, mas também tirou toda a humanidade dele? Na verdade, tudo, né, começa com uma grande promessa, né? Tudo começa com uma grande promessa. Às vezes a promessa realmente se cumpre, mas às vezes acontece cagadinha. O que é esse remédio milagroso? E por que essa história virou um alerta que ecoa até hoje? Se você tiver coragem, fica aqui que eu vou te contar todos os detalhes dessa história assombrosa e totalmente real. Seja bem-vindo a... Eu tenho coragem, vambora. Para sempre. E olha, muito obrigado a todos vocês que se inscreveram nesse canal. Mas você é muito bem-vindo se você está conhecendo esse canal hoje. É um projeto que a gente quer continuar durante muito tempo e a gente precisa muito de você aqui. É o start que a gente precisa para que esse canal dure muito tempo, trazendo sempre uma história bacana. Aproveitando aí, galera, ó, se inscreve no canal, deixa seu like. Bora que bora. E o link do novo canal aí do Peter George vai estar na descrição do vídeo, beleza? Vocês vão lá também, assiste, se inscreva, curte lá, deixa um comentário lá, beleza? Bacana pra você. E sempre conversando com você, olhando os comentários pra ver sugestões que vocês estão trazendo pra gente trazer em forma de vídeo aqui pra você. Eu sou super fã do Peter, velho. Super fã. Pela sua inscrição. É uma força indescritível. Tamo junto, bora. Ebenezer McBurney Byers, né? Ou só Ben Byers. Ele nasceu em Pittsburgh, na Pensilvânia, no ano de 1880. Ele era o filho do dono de uma indústria siderúrgica, a maior do país. E o pai dele também era um colecionador de arte, presidente de um banco. Já consegue visualizar aqui, né? O Eben já nasceu com a vida feita. Caraca, o cara era rico já, velho. Nasceu no berço de ouro, pô. Tipo, milionário. Desde sempre ele já tinha acesso a tudo que qualquer um sonhava. Uma educação excelente nas melhores escolas, tinha as melhores roupas e sapatos da época, uma alimentação rica, viagens, praticava esporte e foi para uma das melhores faculdades do país. Comprou casas, viajou. Mas o Eben era muito mais do que filho de um ricaço, né? Ele também se destacou como atleta. No começo dos anos 1900, ele virou uma das grandes promessas do golfe nos Estados Unidos. Aí ele seguiu... Ô, golfe, cara. Eu nunca joguei... Alguém que tá assistindo esse vídeo aqui já jogou golfe, velho? Se já jogou, coloca aí nos comentários. Eu nunca... Na verdade, eu nunca nem vi uma bola de golfe ou um taco de golfe. Que aqui onde eu moro é cidadezinha do interior, né? De Mato Grosso do Sul. Então, Malemar tem campo de futebol. Então, campo de golfe é que não vai ter. Se dedicando à carreira no esporte, ao mesmo tempo que virou presidente das indústrias do pai dele, que era uma das maiores produtoras de ferro forjado dos Estados Unidos. Com 47 anos, Eben já tinha vivido uma vida completa, com tudo que o dinheiro podia comprar. E o que ninguém poderia imaginar é que uma simples viagem de trem ia selar o destino dele para sempre. E era um destino terrível. Era uma tarde fria de outono e ele estava fora da cidade para uns compromissos. Na volta, ele comprou o ticket.
Cara, pra você ver, né, velho? A vida do cara era perfeita, mano. Perfeito. O cara tinha tudo pra dar certo. Uma escolha errada. O ticket mais caro do trem de volta Já era. Pittsburgh. Era meados de novembro de 1927 e o Evan voltava para casa com um plano perfeito para o fim de semana: assistir o jogo anual de futebol da Universidade de Yale contra Harvard. Como era uma viagem de muitas horas, o Evan pagou pelo maior conforto disponível no trem: uma cama que ele poderia passar a viagem deitado. Caraca, existe? Alguém viaja anda de trem? Porque aqui não é comum. Vocês sabem, né? Eu já falei, Mato Grosso do Sul não é comum ter trem. Mas existe cama no trem, velho? Eu sei que existe cama, aquele leito, cama nos ônibus. Agora em trem eu nunca soube, não. Descansando durante todo o trajeto. As camas ficavam como se fossem beliches no vagão da primeira classe. Ó. O Evan se acomodou numa das camas de cima e foi tranquilo. A viagem era tão de boas nessa cama que ele chegou até a dormir. E assim, quando a história parece perfeita demais, o destino vem implacável. Mas no começo parecia inofensivo, ok? No meio da viagem, o trem freou inesperadamente. E aí, com isso, o Evan acabou caindo do segundo andar do beliche. Aparentemente, não era nada demais. Só um tombo besta, né? Aí o Evan sentiu um pouco de dor no ombro depois da queda, mas tudo bem, né? Só um ombro, só uma dorzinha no ombro. Ele se levantou sozinho e foi pra cama. E mesmo com o incômodo no ombro, ele voltou a dormir. E a viagem seguiu tranquila. Cara, olha só, velho. O cara é rico. Era rico, milionário, atleta. E ele teve um tombo, velho. Caiu de uma cama, velho. Ele caiu de uma cama. Vamos ver o que vai rolar desse tombo aí que ele teve. Olha pra você ver como é que às vezes a gente não liga pras pequenas coisas, velho. Uma pancada sabe aquela pancadinha do dedinho bem na quina da parede? Então, às vezes, a gente fala, é só aquela dorzinha e tal, e já passou. Aí nem sabe se aconteceu alguma coisa. O cara caiu de uma cama, velho. Vamos ver o que aconteceu. Porque o vídeo é Elixir da Morte. Então, esse tombinho aí não foi qualquer coisa, não. Tranquila até o fim. Evan não tinha como saber, mas a partir daquela viagem, ele ia ter menos de 4 anos de vida pela frente. Bom, no 4 anos? semana em casa, ele sentiu que o ombro ainda incomodava. Isso gerou uma preocupação, né? Afinal de contas ele também era atleta. E essa coisa no ombro podia prejudicar os próximos torneios de golfe. Como a dor era chata e não passava, o Evan foi visitar o médico dele. Ele explicou tudo e o médico receitou uma medicação nova e aparentemente inofensiva. Na verdade, uma promessa irrecusável. O Redditor. Bom, o Redditor Começou. era uma espécie Começou. de elixir patenteado pelo Dr. William Bailey. Bom, era um pequeno frasco com líquido à base de água. Apesar de aparentemente simples, ele prometia uma revolução. Segundo o médico inventor da fórmula, o Redditor, ele seguia a tendência mais inovadora do ramo da medicina na época, com um ingrediente inovador que atuava direto no sistema endócrino. E ele era anunciado, né, como uma cura para os mortos-vivos e daria vitalidade ao mesmo tempo que poderia curar inúmeros males, como dores, falta de disposição e até impotência sexual. Que isso? O Elixir era um remédio pra dor e ao mesmo tempo um energético, pô. Esse aqui era óbvio que ia dar BO. É óbvio que tinha alguma coisa errada nesse negócio aqui, velho. É óbvio. E eu sei que é dor no ombro, é porque eu tenho escoliose, né? Então, cara, dor no ombro é complicado, velho. Complicado. Pra quem não tem nada e caiu e tá sentindo, vai no posto. Agora, pra quem tem algum desvio de coluna, alguma coisa assim, que é a escoliose, rapaz, tem dia que você acorda que não dá, não. Só no remédio. O Redditor foi um dos medicamentos mais caros da época, mas nada que Ibon não pudesse pagar. E além disso, havia 120 mil. O Dr. William Bailey. Ele dava uma comissão para os médicos que receitassem o elixir. Isso fez dele milionário numa época de extrema crise nos Estados Unidos. O Redditor era mais do que um remédio milagroso. Era uma verdadeira mina de ouro pro inventor dele. Bom, como o Evan precisava... Pro inventor dele. O médico dele receitou elixir fortificante. A dose recomendada, presta atenção, foi de 1 colher pequena depois do almoço, até ele se sentir recuperado. E pronto. Era uma dose pequena pro tamanho da promessa, né? 1 colherzinha depois de cada almoço por dia, né? O Evan começou o tratamento imediatamente, né? E não demorou para ele sentir os efeitos do Redditor. Bom, ele sentiu uma sensação de tonificação. Logo a dor tinha passado completamente. Ele tinha mais energia, mais disposição. Remédio era bom, então. Então o remédio era bom. Era um milagre da medicina para um homem de 47 anos. Bom, o Evan foi se sentindo cada vez mais revigorado. E como o dinheiro nunca foi um problema, ele passou, por conta própria, a aumentar o consumo diário do Redditor. Bom, era o pequeno milagre líquido dele. Tão bom que o Evan chegou a tomar 3 frascos inteiros de Redditor só num dia. 3 garrafas inteiras, ok? Não, pera. Aí também o cara...
Aí também o cara pediu pra morrer, né, velho? Porque se o médico fala pra você, uma colher... Ó, fi, presta atenção. O remédio faz isso. Ele vai tirar sua dor. Ele vai... Ele também é usado como se fosse um energético. Vai te dar vitalidade e tal, e saúde, papapá. Mas tem um porém. Você precisa tomar uma colherzinha depois do almoço. Uma colherzinha. Aí o cara vai lá, em um dia ele toma 3 frascos, velho. Foram 1.400 doses de medicação em 3 anos. E o Evans só parou... 1.400 doses. Não era mais o mesmo. A vitalidade se foi. O Evans se sentia fraco. E o Redstone não adiantava mais nada. O Elixir parou de funcionar completamente. Ele decidiu parar com o Elixir. Ele ficou viciado, né? Mas aí já era tarde demais. Era o ano de 1930 e o Evans estava irreconhecível. Ele perdeu muito peso, passou a ter dores de cabeça intensas e os dentes começaram a cair. Mas o pior ainda não tinha acontecido. Ele só percebeu tarde demais que começou a sofrer necrose óssea. Cara do céu. Cara, os dentes do cara começou a cair, velho. Necrose óssea. Cara, meu Deus. Né? Na mandíbula. Necrose óssea, o que é? É a morte do tecido dos ossos por conta da falta de fornecimento de sangue. E aí, sem sangue, as células ósseas se enfraquecem com a falta de oxigênio e nutrientes, né? E aí leva lesões e um eventual colapso do osso afetado. Isso pode causar uma dor lacinante, né? Dor intensa. Pode causar perda de função e, em casos graves, deformidades ou fraturas. Meu Deus. No caso do Evans Myers, a necrose óssea foi causada pelo acúmulo de princípio ativo do Redstone nos ossos, que destruiu células... O cara bebia o Redstone como se fosse água, pô. Queria que não desse reação? Ia dar reação. Desintegração progressiva do tecido ósseo. Foi acabando com os ossos dele bem aos pouquinhos. E mesmo parando, continuou a acabar. A falta de conhecimento na época sobre os perigos do Redstone agravou o quadro, levando a consequências devastadoras. O Eben percebeu tarde demais que a mandíbula dele começou a se desintegrar de dentro pra fora. Pô, mas como que o cara não percebeu que a boca dele tava caindo, velho? Como o cara não percebeu, mano, que a boca dele tava caindo? Será que ele não tava sentindo a dor? Desaparecer. Os ossos e tecidos da boca começaram a cair aos pedaços. Ele ficou desfigurado com uma aparência monstruosa. Um homem rico, de vida perfeita, a essa altura nem parecia mais um ser humano. O único lado positivo, né, se é que tem um lado positivo nisso, é que porque o cara perdeu a boca, né? Que ele sequer foi capaz de sentir dor. Ele se envenenou de uma tal forma com o Redstone que ele não sentia dor, velho. Por isso que ele não sentiu a boca caindo. Tão potente no Redstone que causou esse colapso violento no corpo do Eben. Bom, a surpresa é que até aquele momento ninguém tinha muita noção dos perigos do princípio ativo do Redstone. Ele era um elixir feito de só 2 ingredientes: água destilada e rádio, um metal alcalino terroso que dá nome aos elementos radioativos. Sim, radioatividade. O rádio é um elemento altamente assustador encontrado... Cara, se tem uma coisa que o ser humano não pode mexer, velho, é com esse troço aí. Tudo que tem rádio, velho. Cara, é BO, mano, é BO. Se não souber fazer, é BO. Ainda mais nessas épocas aí que o cara não tem tecnologia que nós temos hoje. Naturalmente, em pequenas quantidades na crosta terrestre, geralmente como produto do decaimento do urânio e do tório. Ele tem a aparência, sabe, de um metal prateado brilhante, mas oxida de forma rápida quando entra em contato com ar e forma uma camada escura. Bom, o rádio emite radiação alfa, beta e gama. Radiação, velho. Decaimento dos isótopos, sendo o rádio 226 mais comum, né? Com uma meia-vida aí de cerca de 1.600 anos. 1.600 anos. Isso significa que ele permanece radioativo por séculos, emitindo partículas e energias que podem danificar tecidos biológicos de maneira irreversível. Não tem o que fazer. Contaminou, já era. O rádio tinha sido descoberto... Não, pera. O cara tava tomando um produto que tinha radiação. Que tinha um rádio, né? Que promove a radiação. E não tem cura, velho, se o negócio der BO. Não tem cura. Só que, óbvio, né? Ele não sabia disso antes. Acho que se ele soubesse dessas informações aí, não tinha entrado não tinha embarcado nessa furada aí, né? Mas agora já foi, filho. A boca do cara caiu. Há pouco mais de 30 anos antes, por Marie Pierre Curie. No início do século XX, o rádio era usado em produtos como tintas luminescentes e em remédios como o Redstone, por exemplo, né? A luminescência causada pela emissão de radiação era vista como algo mágico. Olha, o elixir brilha, tem um verde fosforescente. O pessoal adorava. Pelo rádio, apesar de ter baixa propagação em tecidos externos, como por exemplo a pele, é devastadora quando é ingerido, destruindo o solo. Nossa! Super agressivo. Aquele pequeno tombo lá no vagão do trem desencadeou uma sequência de eventos
que sem saber era a sentença de uma morte horrível pro Eben Byers. Cara, a radiação, então, esse rádio aí, só de tocar na pele já é prejudicial. Imagina tomar ele, velho. Em quantidades absurdas que o cara tava tomando. O cenário era catastrófico. Um magnata desfigurado e à beira da morte por causa de um remédio que todo mundo conhecia. As autoridades começaram uma investigação e o Eben Byers foi chamado para testemunhar. Mas ele estava tão doente que o advogado teve que ser enviado para a mansão em Long Island para colher o depoimento dele, ou tentar, né, já que ele não conseguiu. Ele não falava, não tinha como falar. Quando chegou na mansão mais linda que ele já tinha visto na vida, ele teve que encarar lá dentro um homem fraco, magro, deitado numa cama, sem a mandíbula superior inteira e a maior parte da mandíbula inferior. Ele tinha um rosto monstruoso e só 2 dentes. Cara, ele tava com essa parte aqui, ó, toda caída, não tinha mais nada. Tinha mais nada, nada, nada. E 2 dentes, que provavelmente é os 2 dentes de cima, né? Óbvio que se caiu a parte de baixo. Todo o tecido restante do corpo do Eben estava se desintegrando e tinha buracos no crânio dele que mostravam até pedaços do cérebro. Meu Segundo os médicos, Deus. até a respiração do Eben era radioativa. Ele faleceu no dia 31 de março de 1932, com 51 anos. Curiosamente, né, diferente do que muita gente pode pensar, ele não morreu de síndrome de radiação aguda. A causa da morte foi registrada como um envenenamento por rádio. Mas hoje se sabe que a morte aconteceu por causa de vários cânceres provocados ao mesmo tempo pelo Redstone. Bom, o Eben Byers foi enterrado no cemitério Allegheny, em Pittsburgh, na Pensilvânia. Ele teve que ser enterrado num caixão revestido de chumbo por causa da radiação. Caraca, velho. Anos depois, em 1965, ele foi desenterrado para ser estudado. E ainda assim, os efeitos do Redstone no corpo dele eram assustadores. O corpo do Eben estava emitindo a mesma quantidade de radiação que emitia quando ele ainda estava vivo. Caraca, velho. A meia vida do rádio impregnado no corpo dele, os restos mortais vão permanecer radioativos assim por 1.600 Nossa, velho. O cara vai estar enterrado e daqui a 1.600 anos ainda vai ter radiação no corpo dele, velho. anos. Segundo o jornal The New York Times, pouco depois disso, a Comissão Federal de Comércio fechou a empresa Dr. Bailey, que fabricava e vendia o Redstone. E mesmo com problemas com a justiça, ele que jurou até o fim que o Redstone não fazia mal, né? Ele chegou a dizer que bebeu mais água de rádio do que qualquer outra pessoa no mundo e nunca teve nenhum efeito negativo. Mais tarde, porém, ele morreu de câncer de bexiga. Nunca teve nenhum efeito negativo. Aí morreu de câncer. Por quê? Por causa do rádio. Mas essa história ainda guardava mais um segredo sinistro. O Dr. Bailey mentia descaradamente alegando ser um médico. Nossa. Ele tinha mesmo estudado em Harvard, mas ele nunca terminou o curso. Ele abandonou os estudos e passou o resto dos anos como inventor e comerciante. Ele era dono de laboratórios que produziam Redstone e tantos outros produtos e remédios à base de rádio. E aí, com a catástrofe da morte do Eben, a agência americana que regulamenta alimentos e remédios expandiu a intervenção e passou a pegar pesado com produtos ditos milagrosos à base de elementos radioativos. Cara, com isso dá pra você entender o que aconteceu com Chernobyl, né, velho? Por que a cidade teve que ser evacuada, né, cara? Abandonada, né? Você viu o quão poderoso é a radiação, mano. Olha o estrago que fez. Já é um estrago se a radiação chegar na sua pele. Se você respirar ela e tal, ou encostar na sua pele. Imagina ingerindo ela, velho. Em altas doses. E ainda por um médico que fingiu ser médico. Ele nem era médico. A morte do Eben Byers fez com que a venda de medicamentos nos Estados Unidos fosse mais regulamentada. Hoje, cada nova droga aprovada precisa de um selo de aprovação desse órgão, a FDA. Eben Byers teve uma morte horrível, mas não foi. Olha lá, velho. A partir dele, né, milhões de vidas foram preservadas quando a FDA apertou o cerco com os medicamentos. Quase um século se passou desde a morte do Eben Byers, mas ainda falta 15 séculos para o conteúdo daquele caixão de chumbo deixar de ser radioativo. 15 séculos. Por conta de uma queda no trem e um elixir que prometia vitalidade. Ainda falta... Ele gravou esse vídeo esses tempos. E ainda falta 15 séculos, velho. Pra radiação sair do corpo do cara. E nem todo o dinheiro do mundo pôde garantir que ele salvasse do elixir mortal. Obrigado, espero comentários de vocês com dicas para novos... Bom, é isso, galera. É isso. Esse é o vídeo do Elixir da Morte, cara. Loucura, velho. Loucura. O cara tinha tudo pra ser o top dos top, velho. Profissionalmente, tudo. E aí, acabou acontecendo essa catástrofe aí, né? E é isso, galera. Muito obrigado por você que assistiu até aqui. Se inscreva no canal e deixe seu comentário aí sobre o que você achou desse vídeo do Elixir da Morte aí do canal. O link do canal do Peter vai estar na descrição, beleza? Vai lá, se inscreva no canal lá, deixe seu like. E compartilha esse vídeo aqui, galera, e deixa aí embaixo sugestões, né, de vídeos pra gente reagir aqui, tá? Eu tenho várias ideias aí, tem o X-Racing pra reagir,
Tem várias coisas aí pra gente reagir, beleza? Então deixa aí nos comentários. Muito obrigado por você que assistiu até aqui. Valeu, até o próximo react. Fui!